falou: "Ah, Mário, eu não sou crente, você sabe que eu não sou crente, mas eu dobrei meu joelho por você". Eu fiquei sabendo através dos meus parentes, amigos, quantas e quantas igrejas oraram por mim no exterior, na África, os pastores missionários na África que eu contribuo, oraram por mim, clamaram por mim, centenas, milhares de pessoas na, na internet, quando sabiam da minha situação, oravam por mim. Olha eu aqui, olha eu aqui. Louvado seja Então, o Senhor. irmãos, nosso Deus é poderoso, amado, e Ele dá a quem Ele quer. Se nós fazemos a vontade dEle, Ele não vai deixar nós perecer. Eu era e fui um pecador, mas eu passei um tempo servindo a Deus da melhor forma possível que me foi vista, que eu pude fazer. E eu creio que nesse momento, Deus ouviu a oração dos irmãos e foi e intercedeu por mim. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Nosso Deus e nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mais uma vez, Senhor, com alegria no coração, Pai, eu me sento aqui, Pai, diante do celular, juntamente com os meus irmãos, Pai, meu filho na Austrália, Dona Lucinha no Ceará, Amém, o Jesus. Fábio nos Estados Unidos, a Ruth em Boston, a Tamires na Bahia, e eu aqui em São Paulo, Pai, sabendo que o Senhor está no meio de nós, que teu Espírito Santo habita em cada um de nós, e que o Senhor se faz presente em nossas vidas, Pai, nos alegrando, nos dando entendimento, nos dando sabedoria espiritual, nos capacitando, Senhor, a estar na tua obra, Senhor. Abençoa cada um de nós nesta manhã, Senhor. Fala aos nossos corações o que nós precisamos ouvir e que nos ensina, Senhor, a ensinar também os outros, ó Pai, como devemos agir, como devemos proceder, como devemos nos comportar, Senhor, para que o teu Espírito, Pai, possa, Senhor, ver em nós, Pai, que somos devotados a Ti, Senhor, e que as outras pessoas também, Senhor, através das nossas atitudes, sinta a Tua presença, sinta a Tua fragrância, Senhor, e haja modificações em sua vida também, Senhor. É por isso que estamos aqui, Senhor, porque nós cremos neste Deus vivo que tudo pode e que nos fortalece todos os dias. Desde já, eu oro e agradeço na certeza da bênção recebida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Eu vou ler aqui, amados, para vocês, a respeito da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Lucas capítulo 7, versículo 36. Pois bem, e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-los com seus cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com um unguento. Quando isto viu o fariseu, que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia que a qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize, ó mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos.
Dize-me, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. E não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me com o seu unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe ela, não, e disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até pecados perdoa? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que maravilha, que maravilha, que coisa extraordinária, meu Deus do céu. A bondade de Deus não tem limite. A bondade de Deus não tem limite. Aqui nos mostra que ele veio buscar e salvar os perdidos, os pobres, e as pessoas não conseguiam entender. As pessoas, como esse fariseu, eles tinham a maldade no seu interior, a maldade pura, não tinha compaixão de ninguém. Que veja bem, amados, Jesus foi muito bem claro. Ele entrou, ele foi convidado pelo fariseu, entrou na casa do fariseu com alegria no coração. O fariseu o fariseu sabia quem era ele. Era uma pessoa diferenciada. Jesus era um homem diferenciado, pois ele não andava só. Ele tinha seus discípulos, ele tinha uma multidão que andava atrás dele, atrás de milagres, de prodígios, de que ele resolvesse, desse um parecer, e eles sabiam disso. E quando Jesus entrou na casa desse fariseu, ele não soube receber Jesus como deveria recebê-lo. Não recebeu, porque a pessoa como Jesus já era conhecida naquela cidade, pelos seus milagres, pelos prodígios, pelas palavras de vida, pelo conhecimento, pelo talento que ele tinha. Ele já era um homem conhecido. E esse fariseu, esse tal de Simão, não recebeu Jesus com as devidas honras, não deu água para lavar os pés de Jesus, não ungiu Jesus com óleo. E quando chegou uma pecadora, uma mulher humilde, que reconhecia os seus erros, por isso que ela foi aos pés de Jesus, porque ela sabia que ela era uma pecadora e precisava de perdão. Eu creio, amados, que essa mulher, ela com esse vaso de alabastro, era tudo de mais importante, de mais caro que ela tinha, era esse vaso de alabastro. Agora eu pergunto para vocês, como que ela conseguiu isso? Que ela guardou isso? Foi através do preço do pecado, foi da sua vida que ela levou. E o que ela conseguiu guardar foi esse vidro de alabastro. E ela não pensou duas vezes. Ela chorou nos pés de Jesus, lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos, ainda perfumou o pé de Jesus com o seu unguento. E aquele homem se achava no direito de julgá-la. Ah, se esse aí soubesse quem é, se esse aí fosse um profeta mesmo, ele saberia que esta mulher é uma pecadora. Meu Deus do céu. A Bíblia aqui nos relata agora que Jesus não pensou duas vezes. Já esfregou na cara dele. Olha, escuta,
o Simão, ele já contou aqui uma parábola para ele. Tenho para mim que aquele que... Ele falou para ele assim, escuta, quando isto viu o fariseu que tinha convidado, né? No 40 ele fala, e respondendo Jesus, de imediato fala, Simão, uma coisa tenho a dizer. Ele falou, diz, mestre, pode falar. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 e o outro 50. E não tendo ambos com o que pagar, perdoou-lhes a sua dívida. Dize, pois, qual deles o amará mais? Aí ele soube responder. Na hora, tenho para mim que aquele que quem mais perdoou. Ele disse, eu gaste bem. Aquele que mais devia, né? Foi o que mais recebeu, né? Aí ele falou, disse bem. E voltando para a mulher, disse a Simão, ó, vê esta mulher aqui, ó. Entrei em tua casa e você não me deste água para lavar os pés. Não deu. Não deu as honras merecidas de Jesus, né? Mas esta me regou os pés com as lágrimas e me enxugou com seus cabelos. E não me deste ósculo, porque as pessoas se cumprimentavam com beijo, né? Com beijo. Nem isso Simão fez. Não beijou Jesus quando ele entrou. Não me ungiste com óleo, mas esta me ungiu com os pés com o vento. Por isso eu te digo que são seus, porque isto te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito me amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então o fariseu se achava, né? Então não precisa de perdão, não precisa, né? Ele pouco ama mesmo. Tanto é o caráter dele, a maneira com que ele recebeu Jesus, ele não precisava. As pessoas se apegam aos bens materiais, sabe? Se apegam às coisas desse mundo e são derrotados aí. Aí está a sua derrota. Eu fico imaginando e fico assistindo, vendo essas coisas aqui. Eu não posso deixar de falar. Meus amados, não vamos julgar as pessoas. Não devemos julgar ninguém. Porque nós mal conhecemos a nós mesmos. Mal conhecemos a nós mesmos. Por que nós vamos julgar as outras pessoas? Por que nós vamos, né, desclassificá-las, seja ela quem for? Porque muitos são ignorantes, muitos não têm conhecimento da verdade. Muitos não têm, precisam conhecer. E elas só vão conhecer a partir do momento em que elas têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E pela fé, acreditar e ser transformado. É assim que está acontecendo aqui hoje. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Está aberto aí para vocês falarem alguma coisa a respeito dessa palavra linda e maravilhosa. Amém? É tão forte que a gente fica até sem. Meu Deus, que palavra rica. Como todas, né? A pecadora que ungiu os pés de Jesus, né? Essa, não sei se era a mulher que cometeu adultério, porque tem 2 ocasiões, né? De unção de Jesus por mulheres, né? Que ele cita. Uma vez foi por Maria, né? Irmã de Lázaro, né? Maria, irmã de Lázaro. Aí a gente encontra nos evangelhos de João, Mateus e Marcos, né, que lá são bem específicos. Aqui é a pecadora. Ele só trata por a pecadora, né, Lucas? E é como o seu Mário falou, sabe? A quem muito é perdoado é quem ama. E essa mulher, eu acho que ela, no meu entender, ela já se achava assim, sem jeito, sem... Tipo, eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais perdão, eu não tenho mais isso, eu não tenho mais condições de vida. Eu não tenho mais. A minha reputação já foi para o brejo, já passeou há muito tempo. Todos me olham com desdém.
todos me olham, todos me julgam de uma forma, mas eu vou para quem tem palavra de vida. E ela foi e fez um dos gestos mais bonitos da humildade, sabe? É a mensagem central desse texto aqui, é a humildade dessa mulher, é a fé que ela tem em Jesus Cristo, é ela beijar os pés de Cristo. Então, assim, isso nos deixa tão latente que se nós não estivermos aos pés de Cristo, nada podemos fazer. Nada podemos fazer, é isso que nós devemos fazer, estar aos pés de Jesus o tempo todo, saber que somos dependentes dele, como diz a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é os pobres de espírito no sentido literal de pobreza de espírito que a gente fala popularmente, mas são aqueles que são dependentes totalmente. E essa mulher não se importou. Essa mulher não se importou com julgamentos alheios, ela não se importou que estava na casa de um fariseu, ela não se importou com nada. A única adoração dela foi para Jesus e ela realmente derramou o vaso de alabastro dela, muito caro, como a gente já viu no caso da Maria, mãe, irmã de Lázaro, o vaso de alabastro, quanto custa, né? Que a gente até discutiu sobre isso. Era o valor de salário de um ano, né? Multiplicado. Então, assim, nos evangelhos anteriores a gente já viu isso. E ela deu o que ela tinha de mais precioso, mas o que ela tinha de mais precioso não era neste vaso de alabastro, era a humildade, a fé, que Jesus estava com ela, que Jesus era quem deveria ser honrado, e não aquele fariseu ou os demais que estavam à mesa com Jesus ali, ela não estava nem aí. Simplesmente a mensagem disso aqui é amor e perdão. É puro amor e perdão. Amor de Jesus, amor dessa mulher por Jesus e o perdão que Jesus concede a ela sem acepção de pessoas. Aí eu vou ler um pequeno trecho, se vocês me permitem, que está em Tiago. Eu acho que é Tiago 1:5, salvo engano. Peraí, deixa eu ver aqui. Tiago 2:1-5. Diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa e lhe disserdes, assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí, em pé, ou assenta-te abaixo aí do meu estrado. Porventura não fizeste distinção dentre vós, dentro de vós mesmo, e não vos fizeste juízos de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos. Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros no reino de Deus que prometeu aos que o amam? E é isso que essa mulher fez, ela o amou. E por isso foi perdoada, foi exaltada, e está aqui o nome dela, como pecadora. Não tem o nome literal dela. Está aqui, Lucas diz, a pecadora. Não importa, não importa. Isso é exatamente o que a mensagem que Lucas nos traz hoje, que a palavra nos traz. Não importa quem seja, não importa, o que importa são os atos de amor que se pratica para Jesus. É a mensagem da cruz que temos no coração para levar ao nosso próximo, a quem está nas trevas, a quem está em densas trevas. Você já imaginou um irmão seu ir para as trevas e arder no fogo eterno? Pensemos nisso antes de julgar as pessoas, porque às vezes a gente julga pessoas pela roupa, pelo anel de ouro que a gente viu aqui em Tiago. Vem para o lugar de honra, vem, senta aqui na frente. Quando o mais honrado é aquele que está lá atrás, aos olhos do Senhor, né? É isso, gente. Mensagem de amor e perdão. Amor e perdão. E mostra que quem muito é perdoado é aquele que verdadeiramente ama. É como a própria palavra está dizendo aqui: a quem pouco se perdoa, pouco ama. É isso. Glória. Palavra forte, né? Palavra
Nossa, é, Jesus vem ali no final e faz uma pergunta tão importante, né? Tão forte ali, né? Porque em relação aos pecados, né? Quem que mais pecados carrega, né? São aqueles que mais amam, né? E como é que a gente sabe, né? A quantidade de pecado que a gente carrega, né? Para se entregar a Cristo. Outro dia a gente estava numa discussão e aí a Tamires colocou uma questão, né? De que as pessoas que é, passam por situações, às vezes, né? De testemunhos, assim, que né, são as pessoas que ficam mais entregues, e isso tem muito a ver com essa passagem aqui também, né? São as pessoas que mais, né, pecam, que... Mas quem são as pessoas que mais pecam, né? Eu acho que talvez a pergunta seria o contrário, né? Quem são as pessoas que pecam pouco, né? E quando a gente começa a revisar a nossa vida e olhar para dentro da gente e começa a entender que nós somos doentes, né? Que nós precisamos de cura e quanto mais a gente quer, quanto mais sede a gente tem dessa cura, mais o Espírito Santo vai nos revelando onde estão as nossas dificuldades, onde estão as nossas feridas. E conforme a gente vai mergulhando nisso, tem pecados que a gente faz que a gente olha e fala claramente, isso daqui é um pecado que, nossa, né? Mas acho, não sei se a palavra até fala, não sei, mas tem alguns irmãos que falam que não existe pecadinho, pecadão, né? Mas a gente vai revisando a nossa vida e a gente vai encontrando, né? Pecados que a gente às vezes não dava valor para ele, que achava que ele era pequeno, que ele era indiferente. E quando a gente começa a dar mergulhar mais com Cristo, a gente começa a encarar, né? Encarar quem a gente é e, e pouco a pouco ele vai nos limpando, pouco a pouco ele vai nos purificando. E, e essa purificação, ela traz gratidão, né? Ela traz uma gratidão imensa, né? Por Jesus Cristo, porque o que ele faz na nossa vida, o que ele transforma na nossa vida, o que ele deixa de legado, né? Na nossa vida, na nossa família, por onde a gente passa, né? O amor dele transforma de maneira muito profunda, né? Esses dias eu até comentei com o Selmar, a gente entrou aqui, acho que faz uns 2, 3 dias, eu tive um sonho, tenho sonhado bastante esses dias, Deus tem falado bastante sonho comigo. Mas eu tive um sonho muito forte, eu tava numa briga com dois garotos. Uma briga, mas uma briga, uma briga. E eu não sabia bem o que era. Eu sei que ali, quando eu acordei, eu identifiquei algum sentimento, sabe? Eu tinha sentimento de raiva, eu tinha sentimento de. Eu até anotei, né? Eu até coloquei com o meu lado. Eu tinha sentimento de raiva, tinha sentimento de inveja, tinha impaciência e tinha ciúmes, né? E ali eu comecei a orar, né? Comecei a orar, né, para que Deus continuasse, né? Tirando essas coisas do meu coração, sabe? Né, tirasse sentimento de inveja, tirasse raiva, tirasse impaciência, tirasse ciúmes, né? E o que a gente vê, assim, é o lado pecaminoso do homem, né? O nosso lado pecaminoso que fica profundo dentro da gente. E que todos os dias a gente tem que orar para Deus, né? Para Ele ir tirando essas coisas, nos curando, tirando, né, limpando. Porque quantas vezes eu machuquei pessoas, né? Por causa dos sentimentos da minha carne, né? São obras né, do meu lado pecaminoso, né? E que muitas vezes a gente passa pela vida e a gente acha que não foi nada demais, né? A gente tem dificuldade de olhar para a nossa ferida, né? Tem dificuldade de olhar para aquilo que é podre dentro da gente, né?
Mas Jesus faz isso, a palavra faz isso, né? A palavra faz com que a gente tenha, né, adquire coragem, adquire humildade, para poder olhar para os nossos próprios erros, para as nossas feridas, né? E a gente vai se tornando grato, porque ele vai curando e vai transformando, né? Vai fazendo a gente ficar uma pessoa melhor, né? Vai tendo consciência né, dos nossos problemas, né? Das nossas dificuldades e como não, né? Estar aos pés de Cristo, né? Do que a gente tem hoje, né? Graças a Ele, né? Todas as transformações, todas as curas, tudo, né, que Ele vem fazendo, né? Só o fato de a gente poder olhar para a gente mesmo e identificar que aquilo é um problema, que aquilo é uma dificuldade, que aquilo é um erro, que aquilo é um pecado, né, que precisa ser transformado, que precisa ser curado. Isso é, né, a graça que Jesus vem colocando sobre nós. E o mais lindo de tudo isso é que ele nos trata como filho, né? Ele não nos trata como um boi, né? Não nos trata como escravo, né? Ele não manda, né? Ele vai ensinando, né? Ele pega no colo, né? Ele pega na mão, ele caminha com a gente, né? Ele fala com a gente, ele ensina, ele mostra. O amor dele é derramado sobre as nossas vidas o tempo todo, né? E aqui ele vem e mostra esse exemplo, né? Aqui, né? E por isso te digo, né? Perdoados são muitos pecados, né? Porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Que a gente possa estar o tempo todo, além de perdoar os nossos irmãos, nos perdoar também, né? Perdoarmos a nós mesmos, né? É olhar para as nossas dificuldades, nossos problemas, as coisas erradas que nós fizemos e assim como Cristo, né? Assim como Deus, né? Em Cristo nos perdoa, a gente também possa nos perdoar, né? E cada vez mais sermos gratos a Ele por tudo que Ele é, tudo que Ele representa, né? Nas nossas vidas. Fábio, eu também, eu tenho vergonha, sabe, do meu passado. Eu tenho vergonha, porque hoje eu vejo a santidade, que é servir a Deus, o quanto é difícil, mas possível fugir do pecado, né? Mas eu me apego aqui numa palavra que fala que onde abundou o pecado, superabundará a graça. Então, nós devemos ter paz, porque Deus já nos perdoou. Deus jogou os nossos pecados, Ele mesmo fala, no mar do esquecimento. Nós não devemos mais olhar para trás, olhar somente para Jesus, olhar para frente, esquecer o que nós fizemos de errado no passado, esquecer que magoamos muitas pessoas com as nossas ações. Mas por que nós fizemos isso? Porque nós não conhecemos a Deus. Mas hoje nós conhecemos a Deus, né? Olha quem está aqui do meu lado aqui. Veio. Tem dia que ela passa direto, mas tem dia que ela faz questão de, vovô, deixa eu encostar em você. Tão Cumprimenta linda. ele. Oi, amamos você. Fala, oi, Oi, bom dia. bom dia. Deus te Bom dia. abençoe. Deus abençoe. Amém. Deus te abençoe também, princesa. Então, dona Lucinha, Fábio, Mamãe, Tamires, tem que ir para a escola. tá bom, então vai. Um Tem que beijo ir no para a vovô. escola. Oh, meu Deus, que saudade dos meus. Vai com Deus. Toda vida que eu Então, vejo meus criança irmãos, aí, a lágrima quer sair. Saudade dos meus. Mas é isso. glória a Deus. Então, meus irmãos, a gente tem que esquecer o nosso passado, porque certamente nós magoamos muitas pessoas na nossa vida. Magoamos mesmo e tínhamos prazer disso,
porque não conhecíamos a Deus. Mas graças eu dou a Deus nesse momento, porque Ele me resgatou, me tirou do lamaçal do pecado. E há 29 anos que eu sirvo Ele. E depois que eu voltei para Jesus, nunca mais olhei para trás, nunca me desviei do caminho do Senhor. Porque eu sei em quem tenho crido, porque eu acredito na palavra dele. Se para onde iremos nós, né? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer de errado nessa vida. Já fiz. Hoje eu conheço um novo caminho, eu conheço a verdade. Por que eu vou ficar olhando para trás? Não. Eu, quando o pecado chega na minha frente, assim, porque vem, a tentação vem, porque eu não sou melhor do que ninguém, a tentação vem e o diabo, o demônio, ele quer me tirar do caminho do Senhor. Mas eu falo, não, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Eu estou há tanto tempo servindo o Senhor, eu vou perder agora minha comunhão contigo por causa dessa mulher ou dessa... Não, não, de jeito nenhum, Pai. Me ajuda, Senhor, afasta de mim esse cálice, Pai, e viro as costas. E oro a Deus e falo com Deus. Porque, amados, não tem coisa melhor do que servir Deus. Quantos milagres eu já vivi? Quantos milagres? Ontem eu li aqui para vocês, não sei se vocês, eu tive que sair, não vi. Se vocês refletiram a respeito dessa palavra, eu vou ler de novo aqui, que está lá em Atos, capítulo 9, versículo de 36, diz assim, ó. E havia em Jope uma das discípulas chamada Tabita, que traduzida diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Quer dizer, ela era uma mulher temente a Deus. Ela era uma costureira. Ela fazia roupas para as vizinhas e não cobrava nada. Ela dava esmola. Ela era uma mulher que foi citada aqui, ó. Ela era cheia de, de amor, né? Então, mais uma prova de que Deus é com as pessoas, amados, que fazem o bem aos outros. Deus é com as pessoas que, que, que não mede esforços para ajudar os outros, para levar uma palavra. Deus é com eles. E eu vi nessa mulher aqui, eu me vi nela, porque olha só, e havia uma dos discípulos chamada Tabita, traduzido de Dorca, esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E lavado, tendo-a lavado, depositaram no quarto alto, né? E como Lida era perto de Jope, que é duas cidades, Lida e Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogaram-lhe que não se demorasse para vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas rodearam, chorando, tirando as suas túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Quer dizer, aqui nota-se que Dorcas fazia vestido, fazia veste e dava para aquelas irmãs. Mas Pedro, fazendo a sair a todas, pôs de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, amado? Ontem eu li essa palavra lá na casa de recuperação também, e eu lembrei da minha situação, que muitos de vocês não sabem, mas eu passei pelo vale da sombra da morte. Eu fui operado da vesícula há 3 anos atrás, e houve uma complicação na minha cirurgia. A pedra estourou
contaminou o sangue. E eu fui a óbito, praticamente, porque pararam o rim, fígado, baço. Não funcionou nada no meu corpo, eu fiquei verde como uma azeitona. Os médicos falaram para minha esposa, ó, pode encomendar o caixão, que isso aí já era. Falência de órgãos. Eu fiquei 10 dias na UTI, 45 dias internado. Fiquei 19 dias entubado. Nesse momento que eu estava ali, se eu for contar para vocês o que eu vi, Deus me levou nas profundezas, eu estive na profundeza onde Jesus foi lá. Eu vi tanta coisa, amados, que um dia eu ainda vou contar para vocês. Mas eu só quero dizer para vocês o seguinte: um dos meus filhos levou o pastor Piva, que é médico, chefe do hospital aqui em Ribeirão, levou ele. Ele deixou o que ele estava fazendo aqui e foi no Hospital das Clínicas, onde eu estava internado, e lá ele constatou o meu estado. Ele falou, realmente, esse daí só um milagre. E dobrou o joelho, juntamente com o médico, que era filho de um pastor, olha só, o médico estava cuidando de mim lá. E a enfermeira e meu filho, dizendo eles para mim depois, dobraram o joelho no quarto ali, oraram a Deus, intercedendo por mim. Olha eu aqui, olha eu aqui. Uma pessoa que estava desenganada, falência de órgãos. Olha eu aqui. Depois, amados, que eu voltei, eu soube que até pessoas que não eram crentes, teve um conhecido meu lá em Ouro Fino, que falou, Mário, eu não sou crente, você sabe que eu não sou crente, mas eu dobrei meu joelho por você. Eu fiquei sabendo, através dos meus parentes, amigos, quantas e quantas igrejas oraram por mim, no exterior, na África, os pastores missionários na África que contribuem, oraram por mim, clamaram por mim, centenas, milhares de pessoas na internet, quando sabiam da minha situação, oravam por mim. Olha eu aqui, olha eu aqui. Louvado seja Então, o Senhor. irmãos, nosso Deus é poderoso, amado, e Ele dá a quem Ele quer. Se nós fazemos a vontade dEle, Ele não vai deixar nós perecer. Eu era e fui um pecador, mas eu passei um tempo servindo a Deus da melhor forma possível que me foi vista, que eu pude fazer. E eu creio que nesse momento, Deus ouviu a oração dos irmãos e intercedeu por mim. Glória a Deus. Intercedeu por mim. Porque eu não tinha condições de ir até Jesus na situação em que eu estava. Mas outros me levaram a Jesus. Outros me levaram. E Jesus foi ao meu encontro e me tirou daquela situação. Assim é com todos, amados, que fazem o bem. A gente nota aqui, ó, a gente percebe aqui, o centurião de Cafarnaum foi abençoado por Deus, o seu empregado foi abençoado por Deus, ele foi abençoado, as pessoas em volta dele também, né? Essa viúva de Naim também era uma mulher que tinha o carisma de Deus. Ela podia não ser uma, uma mulher, não sei eu, porque aqui a palavra fala que uma grande multidão acompanhava aquele velório. E Jesus também, quando chegou na porta da cidade, havia do lado de Jesus, os discípulos, uma grande multidão. Então, duas multidões se encontraram na porta da cidade. Uma levando o caixão de uma mulher viúva e outros que acompanhavam Jesus. E Jesus teve compaixão daquela mulher viúva, como foi explicado aqui, como James mesmo mostrou lá
em Êxodo 22, 22. Não afligis a viúva. E Jesus se compadeceu dela e orou pelo filho dela, e o filho dela se levantou. Então, amados, Deus é Deus. E quando nós cremos nele, quando nós intercedemos por ele, porque quantos milagres acontecem na igreja que às vezes a gente nem sabe. A pessoa coloca lá, na minha igreja, por exemplo, todo dia, em todos os cultos, tem vários pedidos de oração. Leva lá na frente e nós oramos pelos doentes, pelos enfermos, e os milagres acontecem. Os milagres acontecem por quê? Porque aquelas pessoas que colocaram o papel ali, colocaram porque creem na palavra de Deus. Aí Deus, lá no seu íntimo, ele olha e fala, essa daí merece, dá uma chance para ela. Vamos ressuscitar ela. E quantos milagres acontecem no hospital? Porque os crentes intercedem. Porque muitas vezes a pessoa não sabe. Às vezes ela está impossibilitada, mas outros intercedem por ela. Por isso, amados, que nós precisamos estar sempre em comunhão com Deus. Nós precisamos estar ligados na videira, para quando formos acionados, estejamos afiados como uma ferramenta para poder contribuir com o próximo. Amém? Amém. Fábio, não existe pecadinho nem pecadão, não. Você falou aí que o povo diz, o pessoal fala, não, ou tem, eu não sei como foi que você falou, não lembro, mas o fato que eu quero dizer é que não existe o pecadinho nem o pecadão. Existe simplesmente a verdade dita na palavra, que diz lá em Romanos 3:23, diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, assim, eu vou dizer não, porque, assim, o passado a gente lembra só para saber o que Deus fez na nossa vida, né? O que Deus fez, a transformação que Deus fez na nossa vida. Mas a gente tem que viver o presente com saudade do futuro. Com saudade do futuro. O que é que eu serei doravante? São 7h45. O que é que eu serei às 8 horas? O que é que eu serei? O que é que eu farei? Então, é viver o presente e com saudade do futuro. O que é a saudade do futuro? Que eu chamo saudade do futuro. É a espera de Jesus. E para poder ver a face de Jesus é a busca da santidade todos os dias, todos os dias. Em 1 João 1:8 diz assim, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ou seja, é uma busca incessante, é aquilo que eu falei. Qual é a nossa maior... qual é a nossa maior busca? É a mensagem da cruz, é viver a mensagem da... Qual é a cruz maior que a gente carrega? É matar o nosso eu todo dia, o nosso ego, achar que a gente é o bonzão das tapiocas, é o último biscoito do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Não somos nada. Nada. Sem Jesus nós não somos nada. E sem o Espírito Santo, que é quem está conosco, todos os dias nos lembramos do pecado, da justiça e do juízo. Ele não nos convence só naquela hora que a gente vai lá na frente e diz, eu quero Jesus. Não, é todo o tempo. Olha aqui, o que diz em Tiago, por último, eu vou dizer porque já está avançada a hora, não sei se o Fábio, eu já achei que está alguém falando aí com você, pode ser que... Mas lá em Tiago 2:10 diz assim, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Ou seja, somos justificados pela graça mesmo e tem que buscar a santidade. Aí diz assim o 11, porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. E que lei da liberdade é essa?
Será que é a lei da liberdade, é o laissez-faire, é o poder fazer do jeito que eu quero, vou fazer, vou acontecer? Não. Essa liberdade é obedecer a Jesus Cristo. O negócio, a responsabilidade aumenta, é obedecer a Jesus, não é a liberdade. E antônimo não confundamos liberdade com libertinagem, né, gente? Libertinagem é o que a gente viveu no mundo para trás. Agora é a liberdade, mas a liberdade em Cristo. Não é a liberdade que eu tudo posso, tudo... não, eu vou contar só uma mentirinha aqui, de nada, só para poder me safar de uma situação. Não existe a mentirinha. Existe a mentira. Não existe a mentirinha nem a mentirona, existe a mentira. Isso eu estou falando para mim, para qualquer um que está nos ouvindo, existe a mentira. O que a diferença do chamado, entre aspas, pecadinho e pecadão são as consequências. Olha as consequências que Davi sofreu. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas olha como foi o final de Davi. Davi matou muito, Davi adulterou, mas era um homem segundo o coração de Deus. Agora, o que aconteceu com Davi no final da vida, o irmão estuprou a irmã, os filhos de Davi, né? O irmão, aí por conta disso, o outro filho de Davi matou o outro irmão. Quer dizer, foi uma guerra tão grande na vida de Davi até o final. O que é isso? Consequência do pecado de Davi. Então, o que difere para nós não é que a gente cometa um pecadinho ou um pecadão. O que difere são as consequências que sofremos. E é assim, a negação é uma tentativa. Quando nós negamos, não, eu não tenho pecado, eu estou com Jesus, eu não tenho pecado. Gente, isso é uma fuga desesperada. Isso é uma tentativa desesperada de fuga, criando um falso sistema de crenças, porque eu estou em Jesus, eu não peco, porque eu estou limpo, porque eu estou branco, porque eu estou assim. Estamos sim, mas por Ele, por causa da graça dele, não por nós. Agora, compete a nós, é a busca. Meu filho já passando aqui as mensagens, achando que eu morri. Se eu não passar a benção bem cedo aí. Oi, mãe. Então, assim, é isso, gente. Não existe o pecadinho nem o pecadão, existe simplesmente o pecador. Se eu disser que, eu contei uma fofoquinha aqui, é claro que essa fofoquinha ela vai ter um impacto menor do que um assassinato. É lógico, mas é pecado de qualquer jeito. E as consequências vêm, elas virão, né? Então, é isso aí, é o que está na palavra, né? Pronto, é isso. Um provérbio aqui que eu achei aqui, que eu achei interessante. Um deles é: quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido, né? Então, a gente vai se disciplinando aqui, né? Vamos aprendendo, né? Deixa eu ver aqui, ó. E aprendendo todo dia. Esse estudo que a gente faz aqui, essa horinha que a gente passa junto, a gente já tem descoberto coisas. Claro que a gente tem os conhecimentos de leitura, de vivências, de testemunhos do sobrenatural, isso aí que seu Mário viveu, é sobrenatural, e com certeza tem muitos sobrenaturais na vida dele, como tem na sua vida, Fábio, como tem na Tamires, na Ruth, em mim. Tem, todo dia acontece, todo dia. Primeiramente, o sobrenatural acontece todo dia, cada vez que a gente respira, que a gente acorda, né? É o sobrenatural de Deus, né? Ali, porque se por a gente, não existe. É o ruar do Espírito, é o sopro do Espírito em nossas vidas, em nossas narinas, né? Para a gente acordar. E é isso, gente. É isso. Acho que tem alguém mais querendo falar, eu falo demais. Dona Lucinha, quando eu estava lá no hospital entubado, que eu vim a óbito praticamente, a minha alma saiu do meu corpo e desceu nas profundezas. E você não sabe a luta que eu tive lá embaixo. Minha filha, se eu for contar para você, só foram muitos dias de luta, mas em nenhum momento, nem lá embaixo, eu me desviei do Senhor. Eu fui tentado, eu fui colocado numa situação que você nem imagina, eu fui amarrado. E, olha, se eu contar para vocês, vocês não vão acreditar. Eu vivi tudo isso. Deus mostrou coisas
do passado para mim. Deus mostrou meus inimigos, mostrou as coisas que a minha família fazia, que fez. Deus mostrou, me revelou tanta coisa que, olha, eu hoje sou um homem que tem um conhecimento muito grande a respeito dessas coisas, sabe? Porque eu estive lá nas profundezas e eu vi que muita gente não pôde ver, não teve a oportunidade de ver, e eu vi. Deus mostrou para mim, mas olha eu aqui, para testemunhar. Pastores foram me visitar lá no hospital, né? Para saber a respeito, perguntava para mim, o que é que você viu lá embaixo? Como foi a sua situação lá embaixo? Fui convidado para várias igrejas para dar testemunho do que eu vi, do que eu vivi nas profundezas. É coisa tremenda, viu, dona Lucinha? Coisa tremenda. Temos que continuar firme, lendo, estudando a palavra de Deus, porque é muito importante. Se o homem soubesse, se o ser humano soubesse o quanto é importante servir a Deus, conhecer a palavra de Deus, o mundo não vivia na situação em que vive. Mas amém. A Ruth não quer falar nada, nem a Tamires? Elas mais ouvem, né? Trabalhando, tá dirigindo, então a Ruth é bom ela ficar quietinha mesmo. Já vai dar 8 horas, gente. Acho que também. Ei, Fábio, que hora tu leva teu filho para o colégio todo dia ou ele vai de transporte Não, escolar? aqui é tranquilo, é que a minha esposa saiu pra andar de bicicleta agora pela manhã, por isso que ela passou aqui e me distraiu um pouquinho. Mas crianças daqui 1 hora ainda, eles vão pra escola. Uhum. Só tem mais um provérbio que eu queria ler que eu achei aqui pra gente, é Provérbios 11:31. Fala, se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Se o justo já, né, já sofre, imagina o pecador, né? Não é pra dar medo não, viu? É só pra gente... O bom, sabe, é porque assim também eu acho assim, é interessante, me veio aqui agora, Fábio, a respeito desse provérbio. Se o justo ele sofre aqui, na peregrinação terrena, né? Nós aqui todo tempo é tribulação. Quando é a coisa é outra, é o espinhozinho na carne. Quando é a coisa é outra. Mas assim, o ímpio, o sofrimento dele, infelizmente, ele não quer se converter, então será eterno, né? É como eu falei ontem, o evangelho não é binário. Só existe 2 caminhos, céu e inferno. Céu e inferno. Então a escolha é nossa, né? A escolha é de cada um. Para onde iremos? Para onde irei? Se só tu tem palavra de vida, Senhor. Para onde iremos nós? Morar com Cristo Jesus eternamente. Oh, glória. Ah, Jesus. Então, Samuel, você não leu hoje o devocional, né? Vou aproveitar que nós temos aqui 4 minutos e eu vou ler aqui para nós. 2 Timóteo 4,4 está dizendo assim: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É uma grave questão, né? O que é a verdade? Que dia que o senhor Esta tá aí? pergunta que o governador romano, né? Que dia Essa que o senhor tá pergunta que aí? o governador... Oi? Qual o dia que o senhor tá aí? Eu estou aqui no dia 21 De que mês? do ano passado. Deixa eu Ah, perguntar Dia tá. uma coisa. 21. Que devocional é esse que vocês fazem? Qual Eu é vou esse mandar para aí? você, Lucinha. Pode deixar que eu vou O mandar um meu, para o você. meu é esse aqui, ó, um dia de cada vez. O meu é esse, um O dia de meu, cada vez. o meu é esse aqui, ó. Tá vendo? É. Você mesmo. Ah, tá Muito certo. bom. Você É mesmo. porque fala no devocional, eu achei que era algo comum assim. Então, eu vou Desculpa, ler o seu do ano Mário. passado aqui que eu achei interessante. Eu mandei Lê para pra você gente. também, Fábio, do ano passado. O que é a verdade? Esta pergunta que o governador romano Pilatos fez no julgamento de Jesus Cristo é crucial para toda a humanidade. Diz respeito não apenas à correção de certas questões factuais, mas a verdade é um plano muito mais elevado. A questão hoje é tão atual como sempre foi, em última análise, é a questão da eternidade e do conhecimento de Deus. Em sua resposta, Jesus enfatizou:
Eu vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que da verdade ouve a minha voz, ele falou, todo aquele é da verdade, ouve a minha voz. Quer dizer, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Todo aquele que é de Deus, ouve a voz de Deus. Mas Pilatos não estava interessado. Sua pergunta evidenciou ceticismo. Em vez de ser uma investigação genuína, a verdade foi pioneirismo em algo novo, por meio de sua morte expiatória na cruz. Jesus Cristo abriu um caminho para todos os que creem para serem salvos e virem o conhecimento da verdade. Mas então, a grande companhia daqueles que o conhecem como o caminho e a verdade e a vida foi aumentando para tornar no rico fruto da sua obra de redenção. E este templo da graça ainda prevalece. No entanto, não pode ser negado o fato de que em nossos dias o versículo bíblico de hoje está sendo cumprido cada vez mais, porque a verdade de Deus coloca a humanidade na luz e apela para a sua consciência. Muitos se afastam dela e intencionalmente escolhem o caminho das trevas. Superstições e práticas ocultas de todos os tipos estão aumentando de uma forma incrivelmente rápida. No entanto, o homem mantém sua afirmação de ser iluminado. Isso é racional. Ou ele faz uma pergunta assim: isso é racional? O conselho do apóstolo Paulo, em vista dessas modas, foi: mas tu sê sóbrio em tudo. 2 Timóteo 4:5. Então, essa foi a mensagem que o devocional do ano passado, nessa mesma data, mandou. E eu achei interessante, porque nós vivemos esse tempo em que as pessoas, em vez de procurar conhecer a verdade, se afundam na mentira, nas baladas da vida, né? É isso aí, Fábio. Falou. Eu vou precisar sair, meus amigos, meus irmãos. Outras coisas me chamam. Vou precisar dar uma saída agora. Quer dizer, uma Lucinha, saída então não. aproveite e ora por nós aí, Lucinha. Ora aí, fecha aí esse devocional de hoje, tá, Lucinha? Senhor nosso Deus, Pai amado, gratidão eterna, Senhor. Gratidão eterna, Senhor. Pelo teu grande amor, pela tua provisão, Senhor, pela tua criação, meu Senhor. Oh, meu Senhor, majestoso és, poderoso és, e grandes coisas tem feito em nossas vidas, Pai. Só o nosso resgate, Pai, através do sangue de Jesus Cristo já nos basta para sermos pessoas melhores a cada dia, em busca da santidade, sem a qual ninguém verá a tua face, meu Pai. Ó Senhor, vem nos auxiliar, vem nos ajudar, Senhor, a sermos pessoas melhores, a sermos aquelas pessoas que, ao fazer qualquer coisa, faça a pergunta: o que Jesus faria em nosso lugar? Nos ensina, Pai amado, a olhar o nosso próximo com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, com um olhar de perdão, com o olhar de Jesus. Nos ensina a transmitir, a ser reflexos da luz de Jesus, sermos verdadeiros satélites para as pessoas, aquele que reflete a luz de Jesus. Por onde quer que vá, por onde, o que façamos, por onde iremos, por onde pisemos a planta dos nossos pés, que o lugar seja abençoado. Pai, que possamos deixar legados e não rastros, Pai, na vida das pessoas. Que possamos ser mediadores, Pai, verdadeiros mediadores da paz. Que possamos, Pai, ser mediadores de edificar vida, para a edificação de vida, Senhor. Levando a Tua mensagem, propagando o Teu amor, propagando o Teu evangelho. Pai, nos ajuda a não negar o Teu evangelho. Nos ajuda a não negar a Tua mensagem de amor, o Teu evangelho, Jesus. Nos ensina de uma forma abundante e transbordante
a sermos aqueles cristãos parecidos com os cristãos da igreja primitiva, aqueles cristãos que são capazes de dar a vida por ti, Jesus, para não negar o teu evangelho. Nos fortalece nesses dias que são tão maus, Pai. Nesses dias em que se aproxima a vinda do Senhor, que estamos vivendo o princípio das dores. Nos fortalece, nos capacita. Não nos deixa, Senhor, nos envergonharmos do teu evangelho. Não nos deixa, Senhor, negar, Senhor, a tua presença em nós, através do nosso testemunho. Que seja um bom testemunho, Senhor, para todos. Nos livras de todo mal, nos livras das ciladas do encardido, nos livras dos estratagemas dele, Pai. Ele está ao nosso derredor, mas ao nosso redor sabemos que há anjos que guerreiam, que pelejam por nós. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque tu nos guarda, nos zela, nos cuida de uma forma abundante. Tu nos cuida, Senhor, de cada detalhe da nossa vida. Pai, ó Espírito Santo, agora essa é para ti. Obrigada, Espírito Santo, por cada detalhezinho que tu nos lembra. Às vezes, até onde está um objeto que procuramos, tu nos traz a lembrança, Espírito Santo. Está ali e a gente vai estar lá. Meu Deus, é muito amor. Dá vontade de a gente gritar pelo teu grande amor, Jesus. Como pode? Eu olho assim para uma cruz e fico pensando quanto amor, meu Deus. Quanto amor derramado por nós. Quanto amor, Senhor. Obrigada, meu Senhor. Nos abençoa nesse dia, extensivamente as nossas famílias. Abençoa a família do Mário, do Fábio, do James, da Tamires, da Rutinha, da Dona Marineide. Senhor, oramos agora nesse momento específico pela saúde da Dona Marineide. Ela está precisando tanto da tua cura, Jesus. Oramos pela cura dela. Que tu traga, Senhor, o teu bálsamo de Gileade sobre todas as vértebras, células, nervos, neurônios, Pai, os neurônios, cérebro, Pai, medula óssea, membros superiores e inferiores. Limpa a tua filha amada. Traz a cura, sara, Senhor, de uma forma miraculosa a tua filha amada. Em nome de Jesus. Abençoa os nossos filhos, nossos netos, Pai. Abençoa o trabalho de cada um aqui, seja espiritual, seja secular. Abençoa, Senhor. Traz prosperidade espiritual, emocional, física e financeira para todos nós. Porque prosperidade financeira não é pecado. Pecado é o amor ao dinheiro. Isso sim, é a raiz de todos os males. O amor ao material. Não. Isso aí sim, é o amor, o apego, a avareza. Sim, isso é pecado. Mas não a prosperidade, é a prosperidade que possamos dividir com quem não tem. Senhor, e nos proporcionar a vida que tu queres, o que tu quer que a gente seja feliz aqui na terra também. Pai, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Abençoa a todos de uma forma, Senhor, e usa, Senhor, usa cada um aqui presente da forma como tu queres, que o Espírito Santo fale pela boca de cada um aqui, para as pessoas na hora certa, na tua hora, Senhor, não na nossa. Que nós não nos precipitemos, Senhor, a fazer aquilo que tu não pediu, mas que tudo possa ser com a tua orientação, debaixo da tua orientação e graça. Em nome de Jesus, amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. Ele te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.